processo para estar aqui hoje não está minha honra para a honra de Deus. Deus ele tem vontade de usar cada um que está. Muitas vezes nós não nos disponibilizamos para Ele. Muitas vezes ficamos com medo. Foi o que o louvor acabou de dizer agora há pouco. Assim como Moisés prometiam Ele. Que o Senhor hoje possa falar grandemente, que Ele cresça e eu diminua. Sem muitas delongas, vamos pegar a palavra em Marcos, capítulo 10, versículo 47. Deus Santo! Aleluia, Jesus. Peço os irmãos que fiquem de pé, por favor. Aleluia! Deus Todo-Poderoso! Maravilhoso. Ele é santo, 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 santo Israel, leão da tribo de Judá. Ele está aqui hoje, irmãos, eu posso sentir. Aleluia. Ele é santo, vamos seguir a leitura da palavra? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Pega essa palavra, irmãos, clamar. E a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pode se sentar, fechar as Bíblias. Aleluia, Deus! Aleluia! Aleluia. Estamos aqui diante da passagem onde fala Bartimeu, o cego de Jericó. Podemos analisar que ele clama a Jesus pela tua cura. Mas voltando um pouquinho para trás, Jesus, passando por Jericó, ele encontra Zaqueu, que subiu uma árvore no oliveira, vê Jesus. E naquele momento Jesus fala: vem até mim, me convém ficar na tua casa hoje. Ali começa uma redenção para Zaqueu. Eu presto bastante atenção nesse livro de Marcos, porque é um livro bastante construtivo, um livro que mostra grandes prodígios que Jesus tem feito aqui na terra, expulsando demônios, curando, renovando pessoas. E o clamor se tornou a primeira chave para buscar a Jesus. Voltando para o Velho Testamento, podemos ver o homem de Deus clamando pela sua salvação. O povo de Israel clamou. O povo de Israel clamou para ser liberto do Egito, daquele cativeiro que eles estavam há muito tempo. O Senhor ouviu na mão de Moisés. Um grande triunfo. Meu Deus! Não para a honra de Moisés, mas para a honra de Deus. Aleluia. Podemos também analisar a Jonas, que ao negar a ir para mim, ele é lançado na embarcação e acaba sendo lançado no mar. E fica 3 dias e 3 noites em um ventre de um grande peixe. Esse sim o clama pela misericórdia de Deus. E Deus ouve a sua misericórdia. No Novo Testamento podemos ver Pedro. Pedro, ao andar sobre o mar, creio eu que ele por algum momento se desvia do olhar de Jesus e acaba caindo. Ele clama para que Jesus salvasse. Jesus estende sua mão e o salva. Podemos ver também 2 grandes homens do Novo Testamento que foram apedrejados, mas eles nunca desistiram. Homens que foram lançados em cárceres, mas continuaram adorando. Eu estava vendo quais palavras eu iria usar aqui hoje, mas eu creio que o Senhor tem o melhor para falar para cada um de vocês. Que ele possa crescer grandemente. O clamor tem várias objeções, várias maneiras de se interpretar. O clamor seja na oração, o clamor seja na perseverança.
vai ter várias batalhas. No caso de Bartimeu, teve uma grande multidão que o atrapalhava. Uma grande multidão que certamente conhecia Bartimeu, mas não reconhecia ele como ser humano, com os mesmos direitos deles. Meu Deus. Quantas pessoas hoje olham para a gente de forma diferente? Por nós estamos vivendo pelo sistema, por nós não estamos vivendo aquilo que eles desejam, mas Bartimeu, ele perseverou. A multidão aqui eu coloquei ela de duas formas, como pessoas mesmo, mas com empecilhos, lutas, batalhas, de tudo aquilo que tenta desatrasar, atrasando só mentalmente, fisicamente, mas o principal de todos, espiritualmente. Aqui podemos ver Bartimeu em seu alto ato de coragem, falar Jesus, filho da vida. Mas a multidão o repreendia. A multidão o repreendia para que ele não chegasse até Jesus. Muitas vezes as lutas da nossa vida são tão difíceis, que nós não conseguimos chegar até Jesus. Mas assim como Bartimeu, temos que perseverar, clamar aos céus, clamar a Jesus. Quantas vezes nós entramos no nosso quarto, começamos a chorar, porque a batalha está forte, não conseguimos nos expressar para Jesus, não conseguimos falar com Jesus, porque a batalha está muito grande. Mas mesmo assim, Bartimeu não parou, ele perseverou no teu clamor. A multidão tentou impedir com que ele falasse com Jesus, com que ele desse o seu milagre. Mas, como eu era a multidão, quantas vezes nós não mostramos palavras de maldição? Me falou. Quantas vezes nós dizemos por irmão, não vai dar certo, você não vai conseguir, é muito difícil. Jesus, eu tento a vida inteira e não falo com Jesus. Eu sou crente há 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, mas não consegui falar com Jesus. Será que está falando com o teu coração? Será que você está falando? Meu Deus. E Bartimeu, vendo que a multidão o interrompia em falar, interrompia em chamar a Jesus, ele começou a clamar mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. E a maior recompensa do cristão é quando o Senhor ele para ouvir a minha e a tua oração. Quantas orações são retidas? Quantas orações são retidas por falta de perseverança, por falta de coragem? Muitas vezes temos vergonha de clamar, muitas vezes temos vergonha de chegar aqui no culto, chegar aqui na igreja e ajoelhar e falar: Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por um processo que está me magoando, que está me machucando, o irmão está falando mal de mim, a irmã está falando mal de mim, eu não confio mais em mim, Senhor, ajuda-me. Muitas pessoas hoje não choram mais na presença do Senhor. A multidão tentou interromper, mas ele perseverou. Meu Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, mas se nós não nos perseverar, a gente não persistir, às vezes, ó, as bênçãos de Deus são muitas. Assim como o Bartimeu teve que clamar, lembrando que Jesus estava saindo de Jericó. Pode ser a nossa última oportunidade. A última oportunidade é levantar a nossa mão aqui hoje, aceitar Jesus, aceitar Cristo. Ou nossa última oportunidade de livrarmos do pecado. Meu Deus. Ele é santo e maravilhoso. Mas Jesus, ouvindo o clamor de Bartimeu, para e disse: chama. E foram chamar.
olha para a necessidade. Ele olha primeiro para ele. Quantas vezes nós olhamos para o irmão? Quantas vezes nós olhamos para o que o irmão está fazendo? O irmão desviou, o irmão tem pecado. Mas escuta uma coisa: quantas vezes nós oramos por aqueles que têm pecado, por aqueles que têm feito? É fácil criticar, é fácil julgar. A coisa mais fácil do mundo é julgar, é criticar. Quando você não precisa fazer algo com ninguém, está tudo bem. Quando você só sabe falar da vida dos outros, está tudo bem. Mas o Senhor, ele chama adoradores, ele chama servos de Cristo. A Bíblia vai dizer que os frutos do Espírito são amor, humildade, paz e temperança. Dizemos que somos cristãos, mas no primeiro ação do irmão nós apedrejamos, nós apunhalamos, nós colocamos eles para baixo, para aumentar o nosso ego e aumentar o ego de Satanás que estava fora aplaudindo. E creio eu que é o propósito dele, é levar o máximo de pessoas, porque o fim da vida dele já está garantido. Quantas vezes falamos, irmão, não vai dar certo, não, desiste, igual o acaba de falar, eu tenho vontade de louvar, mas não tem voz comigo. Porém, chega o irmão, não dá certo, não dá mesmo. Você não tem voz comigo, você nem sabe tocar direito, mas cadê aquele para se levantar e falar, ei, Jesus te chama, aleluia, Jesus te chama para servir. Aleluia. Jesus te chama também para liderar. Jesus te chama com um propósito maior de influenciar, não ser influenciado. Nós temos que ser mais fonte e menos dreno. Queremos roubar os holofotes do Evangelho para nós mesmos, tirando a glória do Senhor, tirando aquilo que o Senhor tem para nós. Ele é digno de glória. Versículo 49, Jesus parou e disse: chama, e foram chamar, e disse: tenha um ânimo, levante, que ele te chama. Fala assim comigo, igreja: quem é você? A multidão. Meu Deus. Eu não consigo entender porque muitas pessoas se dizem que são igreja, mas lá fora tem bebedeira, mas lá fora tem pecado. Irmãos, pecado não é só aquilo que você vê, não. Pecado é oculto. Pecado maior é aquele oculto que você esconde. Esconder o pastor que é fácil. Esconder do meu irmão que mora comigo é fácil. Quero ver esconder de Deus. Esconder dos meus amigos é fácil. Quero ver esconder daquele que provém a vida. Aleluia. Mas quem é você na multidão? Meu Quem Deus. é você na multidão? Você é aquele que cala-te. Ou você é aquele que diz: tenha um ânimo. Jesus te chama. Aleluia. Brava. Aleluia. E foram chamar Bartimeu. E foram chamar Bartimeu. E deu um ânimo. E Bartimeu, ele levanta, lança a sua capa. Irmãos, a capa pode ser usada por várias coisas simbólicas, como o pecado, como aquilo que você precisa renunciar para chegar a Jesus, para ir a Deus. Aleluia. Você pode até estar aqui cantando bem, mas quero ver se aproximar de Jesus que tem pecado. Aleluia. Pois Jesus não procura adoradores, pregadores, tocadores só de boca, mas sim de coração. Quantos vêm louvar, vêm pregar e não oram, e não jejuam, e não
aqui dentro, levanta a mão e dá 10 glória. Chega lá fora falando no cão. O Senhor, Ele merece muito mais que nós. Que nós possamos entregar o nosso coração para Ele. Pois o Evangelho não é brincadeira. Tem lugares que hoje, no tempo de hoje, 2025, cristãos já estão sendo perseguidos. O Evangelho, não pode entrar nem na Coreia do Norte. São sinais da volta de Cristo. Pessoas que 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, já desviaram 4, 10, 20, 30 vezes. Porque não quiseram renunciar aos seus desejos. O Evangelho não é sobre eu, é sobre Ele. Aleluia. O Evangelho não é sobre mim, mas sobre fazer a vontade de Deus. Eu creio. O Senhor, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Que o Espírito Santo de Deus abençoe cada um nessa noite. E levantando Ele, Bartimeu, lançando a sua capa, chegando até Jesus, Jesus perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? Jesus sabia ou não sabia que Bartimeu era cego? Sabia. Mas ele queria ouvir da boca de Bartimeu: o que tu queres, Bartimeu? Muitas vezes o Senhor está lá nos céus falando: o que tu queres, meu filho? O que tu queres? Nós temos o costume de dizer: Deus já sabe, Jesus já sabe. Sim, Ele sabe. Mas Ele precisa que você abra a tua boca, que você clame. Ele precisa que você clame para Ele poder trabalhar na tua vida. Porque muitas vezes nós não queremos clamar, mas Ele está no teu quarto, na porta, e se prostra diante do Senhor. O clamor não é só de pobre. No caso do Bartimeu, ele teve que gritar. No seu caso, pode ser ouvir, pode ser chorar. Quantos irmãos hoje não estão clamando de lábios fechados? Porque não tem mais força de orar, não tem mais forças para falar: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas enquanto eles estão ajoelhados, perseverando, caem as lágrimas. Creio eu na minha mente que a maior forma de adoração e clamor é com as tuas lágrimas. As lágrimas são Ana e Penina, uma tinha filho, Ana não tinha. Chegando no tempo, ela não tem força para abrir sua boca, mas as lágrimas escorrem dos olhos. E o Senhor, ouvindo ela através das suas lágrimas, através da perseverança. As lágrimas significam muito mais do que 1000 palavras. Quando nós estamos aqui abrindo a boca: Senhor, 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 e teu coração está limpo? E teu coração está disposto a viver no Evangelho? Que também, irmão, não adianta clamar e você não tem uma rotina, uma vida com Deus. Não adianta clamar, orar e você está fazendo um quilo contra o Evangelho. Tem uma frase mais engraçada que a maioria que eu conheço fala assim: eu não preciso ir à igreja, eu não preciso de igreja, porque eu sou igreja. Lembrando que o templo é lugar de comunhão, é lugar de oração. Muitas bênçãos estão retidas porque você não quer ficar em casa. Muitas bênçãos estão retidas porque você não quer vir para a casa do Senhor, não quer se ajoelhar, não quer se prostrar diante do Senhor. E levantando, Bartimeu lançou a sua capa. Quando Jesus chega, você nunca mais precisará voltar a usar a capa. Aleluia.
que tu queres que Jesus faça? Aleluia. Seja a restauração da tua casa, a restauração da tua família, livrar um ente querido de um vício, livrar teu irmão, teu amigo das drogas. O que tu queres, igreja? Mas no começo da palavra, vai nos dizer que Bartimeu estava no meio do caminho. No meio do caminho, não, perdoe, irmão. Ele estava à beira do caminho. Ou seja, sabe qual o perigo de estar à beira do caminho? Meu Deus! É que tudo passa, mas você fica. Meu Deus! Meu Deus! Bartimeu dizendo: eu quero ver. E logo viu. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Para o milagre acontecer, irmãos, não vai pegar fé do irmão, não depende da fé que está lá fora, mas depende especificamente da tua fé. A tua fé é capaz de mover montanhas, se você perseverar. A fé de muitos homens, Deus, foram provadas várias vezes na Bíblia. No caso de Moisés, por fé, uma vermelha foi aberta. Por fé, Pedro andou sobre as águas. Ele caiu, sim. Jesus deu a mão, levantou o Pedro, porém eu não vi versículo nenhum na Bíblia dizendo que Jesus fosse feito do barco. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. Se nós mergulharmos e entendermos que o Evangelho não é brincadeira, entender que o Evangelho não é brincadeira, nós viveremos o extraordinário. Vai, a tua fé salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos hoje são curados e não seguem a Jesus? Tem vários testemunhos, eu poderia contar alguns, mas eles não vêm a visita. De pessoas que alcançaram o milagre de Jesus e não o seguiram. Eu lembro de história de 9 leprosos, 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Apenas um reconheceu a graça de Deus. Meu Deus! A tua fé salvou. Um homem, um centurião, teve fé para que curasse os seus servos. E seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu recebendo a sua cura, recebendo a sua libertação. Ele seguiu Jesus para o caminho. Muitos são curados. Muitos têm a tua vida sentimental restaurada. Mas o que me chama a atenção, na Bíblia King James fala que Bartimeu, ele fala: Senhor, que eu volte a enxergar. Por muitas vezes pode ser uma pessoa que teve muito tempo no Evangelho e acaba se desviando da necessidade ou pela falta de fé. Uma pessoa que o Senhor provavelmente restaurou, renovou, curou. Mas quando o Senhor curou, renovou, restaurou, saiu do propósito, saiu do caminho.
Quando chegar a gente vai falar, Jesus, eu pequei, eu errei, mas eu não vou sair do caminho, eu vou sair da tua palavra. É difícil viver o Evangelho nos dias de hoje. Nas redes sociais só se passa pornografia. Nas televisões, a famosa ideologia de gênero. Coisas que não agregam exatamente nada. As músicas, vou nem conectar. Jesus é digno de honra e glória. E percebeu que quando Bartimeu volta ao caminho, ele está dizendo: eu não volto mais no lugar que eu saí. Eu não volto mais para aquele ambiente. Eu não volto mais para aquele lugar. Porque é impossível não chorar quando se perde algo que não dá para ser substituído. A presença de Deus é insubstituível. Quando se perde, dificilmente se recupera. Vem a frieza, vem o cansaço, vem críticas, vem o desânimo. O Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Agradeço a Deus por tudo. Eu gostaria que vocês ficassem bem. Até que o Senhor venha. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de honra e glória. Que nós possamos ter o coração quebrantados à palavra do Senhor. Santo Deus, o Senhor tem o melhor caminho para você. Aleluia, Pai. E a melhor forma de clamar é a adoração. Então, vamos adorar ao Senhor. Vamos colocar o nosso coração na adoração. Aleluia. Da palavra. O Senhor é Deus, toda a honra. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Santo, Santo. Santo, assim não bate o meu. Ei, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não vim aqui para falar exclusivamente da história de Bartimeu, mas da minha e da sua história. Aleluia. Que o Senhor ele possa moldar corações aqui hoje. Jesus te chama, volte para o caminho. Ele vai ser. O Senhor ele